Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu irei trazer para vocês os 16 erros mais comuns em viagens de motocicletas ou até mesmo de veículos. Isso mesmo que você ouviu, 16 erros. Bom, o primeiro deles é a bagagem. Bagagem? Sim, excesso de bagagem. Eu me lembro quando eu realizei minha primeira viagem e minha moto parecia um guarda-roupa. Tava tudo que eu imaginei que eu ia utilizar durante a viagem, coloquei na mala, baúleto cheio, moto carregada, consequências. Consumo alto de combustível, consumo do pneu, desgaste do pneu. E no retorno, como trazer souvenirs? A gente sai viajar para fora, né, e você quer trazer um pouco de lembranças de lá, e com as malas cheias, isso praticamente ficou inviável, né? O outro erro é telefones celulares. O telefone celular, ele pode ser um aliado seu ou pode ser um inimigo seu. Depende como você vai utilizá-lo. O celular é uma ferramenta muito útil durante a viagem. Então, o primeiro erro em relação ao celular é não adquirir um plano roaming, que é o que te dá direito a navegar na internet e fazer ligações estando fora do país. Um erro aí também desse que vos fala, uma viagem que eu realizei, eu esqueci de tirar, eu não adquiri o plano roaming e acabei esquecendo de desligar a rede móvel. Quando eu retornei de viagem, a minha fatura telefônica, mesmo sem usar telefone e mesmo sem usar internet, minha fatura telefônica veio em torno de R$ 900. Bom, o telefone ele é uma ferramenta útil. A dica aí no caso é ou você adquirir um produto roaming aqui no Brasil e sai viajar sossegado, ou então logo que você cruza a fronteira, seja Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, enfim, você já adquira um chip para você poder ter internet e ter também acesso a telefone, caso seja necessário falar com alguém. Outro erro é deixar para preparar a documentação de última hora, né? Eu tenho um conhecido que ele estava muito tranquilo, que ele ia para o Uruguai e estava tranquilo em relação à documentação. Lá não era exigido o passaporte e era apenas a identidade e o documento do veículo dele. O fato é que o veículo dele, ele levou a documentação do ano anterior. Na fronteira ele teve que voltar, ele não se atentou a isto, né? Existem alguns documentos que demandam um certo tempo. Em relação à identidade, por exemplo, não é obrigatório, não existe uma lei dizendo que ela tem uma validade de 10 anos. Isso aí é boato, né? Tanto que, se fosse, estaria escrito lá para você, válido por 10 anos. Mas a dica aí é atualize ela, que tenha pelo menos uns 10 anos, para que você possa ser identificado. Esse é o papel da identidade, né? Bom, um outro erro é o planejamento do dinheiro, né? Se você for fazer uma viagem longa para fora do país, faça uma planilha, coloque no Excel lá as despesas básicas, as despesas principais. Você vai ter ali combustível, hospedagem e alimentação. Esses são os três que não podem faltar na sua listagem. Em relação ao combustível, você vai rodar 6.000 quilômetros, sua moto faz 20 quilômetros por litro, 300 litros? Não. Coloque um pouco mais, porque você vai rodar nas cidades, você vai querer conhecer os lugares. Então, jogue uma margem aí de um 20% a mais em relação ao combustível. Em questão à hospedagem, faça as reservas antes, tenha os valores antes de viajar. E em relação à alimentação, aí é a critério de cada um, mas ainda assim, separe um orçamento para a parte da refeição. E pesquise os lugares que você vai visitar. Quanto custa a entrada, se depende de ônibus, se depende de trem, caso de Machu Picchu, que você tem que ir de Cusco até Águas Calientes de trem. Pesquise os valores das tarifas e coloque nessa tua planilha. Não se preparar com um orçamento significa chegar lá e ter uma surpresa.
eu tive uma pequena surpresa subindo de Águas Calientes até a cidade encantada, a cidade dos Incas, né, Machu Picchu. O ônibus que sobe aquele pequeno Caracoles é em torno de R$ 100 por pessoa. É um trecho pequeno, não afetou tanto o orçamento, mas eram R$ 100 que eu não estava contando, e 100 daqui, 100 dali, você acaba estourando o orçamento, né? Bom, estamos falando em dinheiro, vamos falar de cartão de crédito. O maior erro do cartão de crédito, na minha opinião, é você confiar em apenas uma bandeira. Quando você viajar ao exterior, não, se você tem um cartão internacional de uma bandeira, não confie só naquela. Peça ao gerente do seu banco uma outra, porque já aconteceu comigo de estar no hotel, passar o cartão e não passa. A leitora não aceitava e o atendente do hotel fala: esse cartão não é válido, essa tarjeta não é válida. Então, não confie em apenas uma bandeira. E o cartão internacional, ele está escrito internacional, mas ele está bloqueado. Um dos erros também. Às vezes você sai para a estrada, atravessa a fronteira, chega para abastecer no primeiro posto de gasolina e ele não está desbloqueado. Para desbloqueá-lo, basta ligar para o seu gerente ou o 0800 do seu banco, ou ainda você mesmo entrar na internet, ir lá no site do banco e mencionar quantos dias você vai ficar fora do país e quais os países que você vai visitar. Legal? Um outro erro, não se preparar fisicamente. Bom, eu sou um cara que não tem assim um corpo ideal, né? Não sou um atleta e não é isso que me impede de viajar, certo? Eu posso tranquilamente fazer uma viagem longa, desde que eu me prepare para isso antes, que eu faça umas caminhadas, alguns exercícios. Não é necessário fazer muito exercício de levantamento de peso, não é músculo é resistência que é necessário, ok? Um outro erro, não estudar o roteiro. Você vai viajar, você vai, vamos assim dizer, Peru, Machu Picchu. Por onde você vai? Qual será o caminho a ser percorrido? Você vai por aqui, vai por ali, enfim. Existe um que é tradicional, que vai todo mundo por ali. No caso, para quem está na região de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro aqui, geralmente entra por Mato Grosso ali, atravessando a Bolívia, certo? Pesquise o que há pelo caminho. Quais são as possibilidades de turismo? Geralmente o pessoal sai daqui e vai direto ao destino. De repente tem uma série de coisas bacanas que tem pelo caminho e você não vai visitar porque você não estudou o seu destino, né? Enfim, o seu trajeto. Uma outra coisa, falando nisso, falando em turismo, depender muito de guias turísticos. Quando você prepara o teu roteiro turístico, automaticamente você vai começar a pesquisar sobre os lugares que você irá visitar. Então você já pode, com antecedência, conhecer a história daquele lugar. Um guia turístico, o que ele faz? Ele pega do hotel, leva você ao local e conta a história do local, certo? Você pode, de repente, eliminar esse custo. Guia turístico é muito bacana. Eles chegam e eles enfeitam um pouco mais. No site você vai ver a história, como que eu posso dizer, a história do local, mas o guia turístico ele vai lá e ele acrescenta um pouco mais, ele coloca uma pitada a mais. O exemplo da Caverna do Diabo, quando você vai para São Paulo, na região de Eldorado, visitar a Caverna do Diabo, você vê no site, você vê toda a história ali da região Petar, né? E quando você está lá pessoalmente com um guia, na realidade para entrar na caverna tem que ser com um guia, ele dá uma floreada nas histórias, ele coloca lá o porquê o fantasma, porquê a caveira, né, do diabo, enfim, ele dá uma enfeitada. Então o papel do guia é muito bacana, mas não dependa muito dele em relação a viagens longas. Viajar sem seguro médico. Bom, eu não vou citar nenhum país para não criar conflito, mas você sair do Brasil sem um seguro médico, isso é um risco muito grande. Você ficar na dependência, de repente, de ser atendido por um SUS,
de outros países, de uma rede pública de outros países. Então é interessante que você tenha um seguro para que você possa ser internado num bom hospital e que você tenha um atendimento de boa qualidade. Um seguro de viagem, ele não é tão caro em relação a todo o custo da viagem. Então pesquise sempre antes de viajar qual o valor e adquira um seguro de viagem. Outra questão está relacionada ao período da viagem. Qual o melhor período para se viajar para determinado lugar? Isso é bom fazer essa pesquisa, gente. E existe muita gente boa na internet aí que pode dar informação de quais são os meses ideais para visitar determinado local. Eu vou citar apenas um exemplo, o Salar de Uyuni, que é o sonho de alguns aí conhecer, né? E todo mundo quer conhecer o esperrismo, que é aquele efeito espelho da água que você caminha ali, é uma pequena lâmina, certo? Aquilo ali tem data certa para acontecer, é durante o período chuvoso, que se não me engano é de dezembro a fevereiro, preciso confirmar isso, mas antes de sair para um destino para conhecer, com a finalidade de conhecer algum fenômeno, verifique qual é a melhor época para se viajar. Fotografias. Fotografias é um erro também. As pessoas às vezes chegam nos locais dando flashes daqui e dali. Cuidado, existem alguns locais, em museus, em igrejas, que é proibido tirar fotografia com flash. Algumas chegam ao cúmulo de não deixar tirar fotografia mesmo. Então, sempre que quando você adentrar a uma igreja ou a um museu, pergunte se é permitido ou não fotografar o ambiente. Na Bolívia, pergunte em relação a fotografar pessoas. Na Bolívia, eles não gostam de ser fotografados. Os que gostam costumam cobrar um pouco. Um outro erro é não comprar ingresso com antecedência. Você imagina que você vai viajar a Buenos Aires, você vai ficar na cidade apenas 2 dias e você pretende ver um show de tango em determinado teatro. Aí você chega lá e os ingressos estão esgotados nos 2 dias que você está visitando a cidade. Então, compre o ingresso com antecedência, entre no site, pesquise o espetáculo que você queira assistir e compre antecipadamente. Não efetuar a reserva em hotel. Isso também é um erro. Eu sei que tem muitas pessoas que preferem chegar nas cidades e de repente se hospedar no primeiro hotel que encontra pelo caminho, mas também existem as pessoas mais exigentes, aquelas que gostam de chegar e está tudo preparado, ou seja, você faz a reserva aqui, de repente você consegue altos descontos fazendo com uma boa antecedência, e então você chega ao seu destino já com o endereço no GPS ali, aonde é o hotel que você vai ficar, e então você não fica perdendo tempo pela cidade procurando. De repente você entra no primeiro, a tarifa está meio alta, você vai atrás de outro, a tarifa também está alta e você fica naquele vai daqui, vai dali, procurando uma economia e perdendo um tempo danado, um tempo precioso. Então, reserva de hotel, procure, tem o Booking, tem o Trivago, tem outros aí que podem te auxiliar em relação a isso. Não considerar a cultura local. Eu sei que tem muita gente aí que pega sua moto, seu carro, sai para a estrada, fica atrás de bons hotéis, bons restaurantes, pontos turísticos, mas não para conversar com o povo, não conhece essa riqueza que é conversar com o povo ali que está de sandália no chão, pelas ruas. Através disso, eu conheci o Brian, por exemplo, que me falou sobre a cultura mapuche, o Juanes, lá da Colômbia, que me mostrou sobre a cultura, não a cultura, mas a história dos piratas de Cartagena. Então, isso é uma riqueza, gente, é muito mais, às vezes, do que a estrada, certo? Você deixar de conhecer a cultura local é um pecado muito grande. Um grave erro, não respeitar as regras de visitação. Sempre que você chegar a um museu ou uma igreja, verifique quais são as regras. Quando você entrar num parque, veja como é que é o esquema de visitação. Respeitem as regras e não passe vergonha. Isso é feio. Respeite, né? E o último, por final, e o mais importante, que eu só não comecei por ele, porque tudo isso que eu falei desde o início está relacionado a este último grande erro.
as pessoas que não planejam e que não organizam suas viagens. Tem algumas que falam, eu vou para determinado lugar, vou pegar a relação de documentos e fui, seja o que Deus quiser. Gente, planejar e organizar uma viagem é tudo. Isso possibilita que você tenha uma viagem mais tranquila e que tenha menos imprevistos. Os imprevistos sempre aparecem, mas através de um bom planejamento, uma boa organização, você vai evitar um monte de erros, tá? Então é isso. Bom, são 16 erros, como eu falei para vocês, o vídeo é isto que está aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal, caso ainda não estejam inscritos, né? Eu quero trazer a vocês mais e mais informações, dicas e cada vez mais coisas. Ok, gente? Valeu, obrigado, sim. Inscreva-se, vai!